Galvão, médico otorrino, vai falar de um tema que eu acho que muitas pessoas que estão em casa nos ouvindo vão se identificar, né? Sobre tonturas. É o nosso tema de hoje, aqui do quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Antes de tudo, eu quero dizer que meu novo exemplo de vida é Marcos Dantas, viu? Por quê? O homem tá aqui fino, rapaz, perdeu 20 quilos, é outra história, Ele tá até mais bonito um pouquinho depois disso. Eu vou gravar esse vídeo aqui quando eu deixar essa opinião aqui. Pode deixar, Olha, pode deixar. Você não quer pedalar, né? Rapaz, é porque é difícil. Nada, tem que pedalar, pra gente E começar ele aí. tava de férias, eu acompanhando as redes sociais dele, né? E era só foto ali na Serra da Rajada, subindo trilho, andando trilho, e tá aqui o resultado, rapaz. O homem tá. É um exemplo. Não, e assim, indico para que você comece a pedalar, sair daqui para Serra Negra, para São João do Sabugoso. Inclusive, puxando o gancho, eu quero dizer que um dos melhores tratamentos para tonturas, como que a gente vai falar hoje, é exatamente estilo de vida saudável, né? Legal. Atividade física e alimentação correta, que é isso que ele tá fazendo. Ele me disse que comia muito e agora deu uma diminuída. Perdi 20 quilos. Tá de parabéns. Estava com 98, com 77. Agora, quem não tem jeito de emagrecer já é uma de Souza, né? Tá de parabéns. Ela Rapaz, faz exercício e engorda. Né? Mas, falar de tonturas, é normal, é comum tonturas? Olha, tontura é um sintoma, é uma queixa muito comum, certo? Em qualquer consultório médico, independente da especialidade que esteja sendo trabalhada lá. E a otorrinolaringologia em especial, ela cuida de um dos tipos de tonturas mais comuns que a gente tem, que são as doenças do labirinto, né? Que a gente chama erroneamente todas elas de labirintite, né? E não vamos deixar de chamar, porque a gente quer se fazer entendido mesmo, quer que o pessoal entenda o que a gente está falando. Então a labirintite é apenas um dos tipos de doenças do labirinto, né? E um dos menos comuns. Eu nunca vi uma pessoa com labirintite, nem quero ver, porque é um quadro pode ser potencialmente grave. Mas as doenças do labirinto, elas são muito comuns, são muito presentes. E para despertar o alerta, eu vou descrever um quadro típico de uma tontura de origem no labirinto, para quem estiver sentindo poder se identificar. A tontura do labirinto é uma tontura, a maioria das vezes, rotatória, né? Que a pessoa vê o mundo como se estivesse rodando, ou se sente rodando. E algumas vezes ela se apresenta como um desequilíbrio. Geralmente ela é desencadeada ou piorada por um movimento brusco da cabeça. O paciente reclama muito de, na hora de levantar e deitar, o mundo rodar. E algumas vezes ela vem acompanhada do que a gente chama de sintomas neurovegetativos: náuseas, vômitos, palidez, sudorese, aquele suor frio, na hora da tontura. E ela pode ser de curta duração, então durar poucos segundos, e pode ser de longa duração, que pode durar até dias, dependendo do tipo de doença do labirinto que o paciente esteja acometido. E outra coisa frequente nas doenças do labirinto é a associação com sintomas auditivos: zumbido, perda de audição, sensações de pressão dentro do ouvido. Muitas vezes esses sintomas auditivos começam antes da tontura propriamente dita aparecer. Então, quem está sentindo isso pode começar a pensar em se enquadrar no labirintopata, né, que é aquela pessoa que tem um problema, uma doença no labirinto, e procurar assistência médica, de preferência um otorrino, para investigar, diagnosticar e tratar. E outro ponto que a gente chama bastante atenção é que muitas vezes o paciente que é labirintopata bota na cabeça que tem labirintite e vai ser assim pro resto da vida, achando que a doença não tem cura. Quando na verdade isso não é verdade, né? A gente tem alguns tipos de doença do labirinto que realmente são crônicas, que a gente não vai conseguir curar, mas que tem um excelente controle com as medidas. E a outra grande parte das doenças do labirinto, elas têm cura, né? O paciente chega,
faz o tratamento, é medicado e fica bom dos sintomas. E esse tratamento não precisa ser só com medicação. Como a gente acabou de dizer, o pontapé inicial são hábitos de vida saudáveis, a medicação ajuda, e hoje em dia a gente tem um grande aliado no tratamento das doenças do labirinto, que é a reabilitação vestibular, que se assemelha a uma fisioterapia e que em algumas situações chega a ser curativa, como na VPPB, que é um dos principais tipos e mais comuns de doença do labirinto. Então, no caso, a tontura não é a doença, ela é um sinal de uma doença? Exatamente, ela é um sintoma, né? Ela é um sintoma. E tem outras doenças no organismo que podem provocar tontura, né? O labirinto é uma delas e provavelmente a mais comum. Mas, por exemplo, problemas na coluna cervical podem provocar tontura. Recebi um paciente essa semana, provavelmente com a tontura de origem cervical. Problemas de circulação sanguínea podem provocar tontura. Problemas neurológicos podem provocar tontura. Então, existe uma gama de situações que tem como sintoma comum a tontura. Mas o mais frequente são as doenças do labirinto. Existe como acabar a tontura? Tem que curar a doença, então. E, geralmente, qual é o passo? Né? Se você tem a tontura, tem a vertigem, e ficar só tomando a medicação para aliviar aquele sintoma, provavelmente você vai ter a doença por muito tempo ou até para a vida. Então, o ideal é que você seja avaliado, diagnosticado. A sua tontura é uma migrânia vestibular, que é uma doença do labirinto associada à enxaqueca. Então, você tem que tratar a sua enxaqueca para a sua tontura poder ir embora. Sua doença é VPPB. Então, eu tenho que tratar a VPPB para você poder ficar sem tontura. O passo é exatamente esse. O Vitor pergunta aqui, qual é o melhor exame para diagnosticar a causa da tontura? Pronto. Quando a gente vai fazer uma avaliação de tontura, a gente pode chegar a uma conclusão básica, com coisas básicas, inclusive só com a conversa no consultório e o exame físico. Mas em boa parte das vezes a gente precisa de uma avaliação complementar. Para a maioria dos casos a gente faz exames laboratoriais, né, como a gente conhece as taxas, colesterol, glicose, glicerídeos e por aí vai, para descartar uma tontura de origem metabólica. E a gente faz a avaliação do labirinto propriamente dito, né? O labirinto fica no nosso ouvido interno, que é através de um exame com um nome bem feio chamado vectoeletronistagmografia, e a avaliação auditiva em conjunto com a vecto, para chegar à conclusão daquela doença. E aí, dependendo da situação, precisa fazer raio-x de coluna cervical, ultrassonografia Doppler dos vasos sanguíneos do pescoço e, em algumas situações, exames de imagem, como tomografia e ressonância. Só que isso vai depender de cada caso e dos sintomas associados à tontura. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, a Josi Nascimento, lá de Serra Negra do Norte, ela coloca, bom dia Marquinhos, não sei se é para mim ou para você, né? Rapaz, é para mim, pra de você? Serra Negra, não tem como ser para você não. Bom dia Marquinhos. Isso é meu codinome lá. Ah é? Então, pronto, né? Eu esses dias ao acordar fiquei com uma tontura grande, vomitei, depois a pressão baixou, mas depois não senti mais, fiz um eletro, deu um pouco de arritmia, faço pedal 10 km por dia e nunca senti nada, tomo remédio de tireoide, pois não tenho mais a glândula. Estou no período de menopausa e tenho 49 anos. E aí? Pronto. Isso pode ser caracterizado como uma coisa que a gente chama de episódio isolado de vertigem, que é aquela pessoa que não tem costume de ter a tontura e de repente aparece esse episódio e ele em seguida vai embora. Pode ser desencadeado por vários fatores, inclusive um estresse e uma preocupação muito grande. Agora, durante a pandemia, a gente viu a procura no consultório por tontura aumentar muito, porque muita gente ficou muito estressada, depressiva por causa disso. Mas Josi, aí no relato dela, pontuou várias causas de episódios isolados de vertigem. A arritmia, a disfunção da tireoide, mas ela pontuou duas causas que ajudam muito, como a história da atividade física que ela faz. Então, provavelmente, o que aconteceu com ela? O organismo dela passou por algum evento e o labirinto dela se sentiu irritado por aquilo. Provocou aquele episódio de tontura e, cessado o evento, a tontura cessou também. Ok, tem mais pergunta aqui, bom dia.
Bom dia, Marcos. Pergunta ao doutor Marcos, porque eu fiz um tratamento com minha mãe de labirintite. Ela sempre tontiça toda hora, toda hora, toda hora. E o remédio não serviu, porque ela não deixou de reclamar da tontiça. Ela tem 80 anos e continua com essa mesma tontiça. E principalmente quando ela come. Quando ela come, ela diz que está tonta. Será que é por conta da comida ou é de alguma outra coisa mais? Só que a comida que ela come é de manhã o leite e de tarde o almoço e janta. É simples, uma sopa, uma carne de caldo, uma coisa assim, com arroz de leite. Só que ela gosta muito de leite. O leite faz isso, da tontiça, leite de gado. E aí, doutor Marcos? Olha, a medicação não ter funcionado para sua mãe não significa necessariamente que ela não tenha uma doença do labirinto. Como a gente estava falando aqui antes, existem vários tipos de doença do labirinto. Algumas delas não são tratadas com medicação, e sim com outras medidas. E a idade dela pode também revelar outros tipos de tontura que não são do labirinto. Ela pode não ter labirintite e ter outros tipos de tontura. Muito comum, questões de problemas na coluna cervical, doenças degenerativas do sistema nervoso, doenças articulares podem provocar instabilidade e esses quadros serem confundidos com tontura, doenças cardíacas como a arritmia que a gente acabou de falar e por aí vai. Então é uma gama de situações. Se ela não teve um alívio do sintoma com a medicação, ela tem que ser vastamente investigada para ver se essa tontura de fato é uma tontura de origem no labirinto ou não. Com relação à alimentação, a gente sabe que alguns alimentos têm uma relação direta com a piora dos sintomas da tontura. Tanto que das pontas do tratamento é pedir uma alimentação saudável. Então, o excesso de cafeína, de doces, de sal, de comida com muita gordura, de alimentos processados, alimentos em conserva que tem muito sal, costumam piorar muito o quadro da doença do labirinto, da tontura. Existem algumas frutas que o pessoal reclama que pode piorar, que são banana, melão, melancia e coco. Na verdade, não se encontra cientificamente uma relação da piora dessas frutas com a alimentação. Agora, elas têm em comum o fato de serem frutas que têm uma carga de glicose maior. E a gente sabe que a glicose pode piorar a tontura. Então, para aqueles pacientes que comem muito, ela pode piorar. Mas sua mãe, por exemplo, pode ter um quadro de intolerância a algum alimento que ela esteja comendo. É muito comum na população em geral a intolerância à lactose. E aí, à medida que ela toma uma quantidade muito grande de leite, se ela não conseguir fazer a digestão bem, esse problema na digestão pode desencadear episódios de tontura nela, né? O labirinto é um órgão muito sensível. Então, quando uma parte do corpo da gente não está bem, ele pode se irritar e provocar a tontura. Outra pergunta aqui chegando, a ouvinte conta que tem uma idosa na família de mais de 85 anos de idade que não se alimenta, né? Não se alimenta tão bem, né? E tem tonturas. Ela quer saber se essa tontura pode estar atrelada a essa questão da alimentação pouca alimentação. Com certeza. Uma das causas de vertigem de tontura são episódios de hipoglicemia, por exemplo, e de carência nutricional. Então, se ela não se alimenta bem, ela provavelmente não ingere a quantidade de calorias que o corpo dela precisa no dia e os nutrientes que ela também precisa. O labirinto pode sofrer com isso e desencadear os episódios de tontura por má alimentação. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia. Olha, doutor, eu nunca tinha tido esse tipo de tontura. Faz mais de 15 dias que eu fiquei tonta, eu estava em pé, do nada eu fiquei tonta, eu não tinha isso. Aí, com mais de 15 dias, eu fui ao médico. Aí eu fiz todos os meus exames, pensando de ser alguma coisa alta, alguma taxa alta, mas não era. O médico disse que era essa doença aí, labirintite, mas eu nunca tinha tido não. Mas é muito ruim. Aí eu estou tomando um medicamento, tem dia que eu estou boa, tem dia que eu fico boa, mas eu não sei se é o medo, o nervosismo,
que abaixo eu pensar que estou tonta, para mim eu já estou tonta. E aí, doutor Marcos? Na verdade é assim, quando a senhora fez os exames das taxas, vamos dizer assim, a senhora descartou uma parte do problema, que foi as vertigens de origem metabólica, né? E essa questão da ansiedade, do medo, do receio de andar, a gente pode desencadear tonturas por causa disso também, ou agravar a situação. Existe inclusive uma situação que a gente chama de vertigem fóbica ou vertigem perceptual, que uma das falas do paciente no consultório é que ele tem medo de andar porque imagina que vai cair ao andar, e nunca caiu. Então isso já não é um problema do labirinto e vem como se fosse uma situação relacionada à ansiedade, ao estresse, alguma coisa do tipo. E com o tratamento costuma melhorar muito. Mas é como a gente vem dizendo, existem vários tipos. Às vezes a senhora está fazendo um tratamento que não é adequado para o tipo de doença do labirinto que a senhora tem, e às vezes a senhora tem uma tontura que não é de origem no labirinto. Daí a importância da investigação. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu enjoo o carro. Quando eu entro no carro, se eu não tomar remédio, eu enjoo. Será que isso é labirinto? Labirintite? Me responda aí, por favor, doutor Marcos. Vai responder agora, e aí? Pronto. Isso é uma situação que a gente costuma chamar de, que a gente chama, na verdade, de cinetose. Cinetose é o enjoo, o vômito, a tontura quando você se põe em movimento. Geralmente acontece com quem vai de carona ou de passageiro no carro. Quem vai dirigindo não sente porque fica com a atenção focada na estrada. O tratamento da cinetose é fazer uso de uma medicação preventiva algumas horas antes da viagem. Geralmente a gente recomenda o dimenidrato, que é uma... No mercado, eu posso falar nome comercial aqui, não tem problema nenhum, que é o famoso Dramin, né? Então a gente recomenda o uso do Dramin antes da viagem. A cinetose, eu tenho alguns pacientes que têm um quadro recorrente, que tinham cinetose desde a infância, e que a gente recomendou fazer um tratamento com reabilitação vestibular, que é um tipo de tratamento para a doença do labirinto, acreditando que esses pacientes tinham algum outro problema no labirinto envolvido junto com a cinetose. E alguns desses pacientes melhoraram muito do problema depois que fizeram a reabilitação. Não é uma regra melhorar, mas a gente tem essa experiência aí, certo? Mas o nome disso é cinetose, e é uma tontura desencadeada pelo movimento, geralmente quando a gente está viajando de carro ou de moto. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Dantas. Pergunte ao doutor Marcos Galvão o que é a pessoa, porque eu já tive uma crise, já fiz até esse exame Vector, que ele disse é um nome bem estranho. Segundo um exame, meu labirinto está intacto, mas eu não posso me deitar, me mexer na cama, é só quando eu estou deitada, eu fico tonta, principalmente do lado direito. Então, assim, o remédio não está surtindo efeito, mas eu ainda continuo tonta. Só quando eu vou me deitar ou quando eu vou me levantar, do lado direito. E ele, doutor Marcos? Olha, na medicina a gente tem uma frasezinha que todo médico conhece, que é assim: a gente não trata exame, a gente trata paciente. Então, quando a gente tem uma queixa muito típica da doença e o exame dá normal, a gente tem duas situações. Ou você fez ou sua doença do labirinto é uma doença que se manifesta em crises. Então você tem uma crise, passa períodos assintomáticos e fez o exame num momento onde o labirinto estava calmo, vamos dizer assim. Ou você não tem uma doença realmente do labirinto e os sintomas se confundem. Agora, sua queixa é muito típica de uma VPPB, que é uma tontura que é desencadeada pelo movimento brusco da cabeça e às vezes acontece mais para um lado para o outro. E sendo a VPPB, o tratamento não é medicação. VPPB não trata, a medicação não trata a VPPB, ela ameniza sintoma. O tratamento da VPPB é reabilitação vestibular. Existem alguns lugares, lá na clínica, por exemplo, os fonoaudiólogos fazem isso, que eles complementam a Vector
com um teste chamado manobra de Dix-Hallpike, que é um teste exatamente para ver a questão da VPPB, que muitas vezes não se mostra na Vecto. Então, se seu problema for VPPB e às vezes a senhora fez a Vecto e nessa Vecto não foi complementada, porque não é do protocolo do exame, não foi complementada com a manobra de Hallpike, talvez não tenha sido identificado o problema aí, certo? Então, assim, sua queixa parece muito com VPPB. Claro que a gente teria que ver os outros detalhes. Mas se for, a medicação não vai lhe ajudar tanto. O que lhe ajudaria de verdade seria a reabilitação vestibular. Qual o nome do exame? Dix-Hallpike? Na verdade não é um exame. É uma manobra que se faz durante a Vecto, certo? Mas como eu disse, não é da Vecto, não é um protocolo da Vecto. Lá na clínica eu sempre peço aos fonoaudiólogos para complementarem o exame com ela. E essa manobra é quem dá o indicativo da VPPB, que é a causa mais comum de doença do labirinto. Ok, tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dante, e bom dia, doutor Marcos Galvão. Meu querido doutor Marcos Galvão, médico da minha mãe. Doutor Marcos Galvão, eu tenho uma irmã minha que é assim, não constantemente, sabe? De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Ela tem umas tonturas, vomitando, de cair no chão, tonta. Aí, será por causa do problema de estresse, que ela tem 2 filhos doentes, trabalha muito, mas nunca foi ao médico, para o médico descobrir que tipo de tontura é essa. E ela vive tomando, doutor Marco, aquele Vertix. Toma e fica boa, entendeu? Mas quando ela tem qualquer aperreio, chega logo de rodar, de vomitar, de cair no chão, de tão tonta. E ela disse que o corpo dela fica todo tremendo, entendeu? Eu acho que ataca até o coração dela. Eu queria saber se ela deveria, eu já mandei ela ir ao médico, para não ficar tomando esse remédio direto, que não pode. E aí, doutor Marcos? Pronto, na verdade é assim. Ela pode ter um quadro de doença do labirinto. Ela pode estar tendo crises de ansiedade em decorrência do estresse, da preocupação. Estresse, preocupação e depressão são as doenças do século, né? Essa é a praga do século. Hoje em dia, dificilmente você vê uma pessoa que não tem um certo grau de ansiedade aí. E pode sim estar tudo sendo desencadeado pelos estresses e pelas preocupações que ela tem. E realmente essa medicação que ela toma não é uma medicação adequada para ela ficar tomando de forma contínua. A longo prazo elas têm efeitos colaterais sérios e o ideal realmente é que ela fosse avaliada, tivesse um diagnóstico para poder ter um tratamento mais adequado. Só para fechar, tem mais uma pergunta aqui chegando. Bom dia. Eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida, por gentileza. Em 2011, a minha mãe altiva teve uma crise muito forte de labirintite. Aí foi tratada, fez o tratamento, mas ela toma Labirin. Ela tomou Labirin de 16 mg e Labirin de 24 mg. E continuou a tomar os de 24. Só que ela ainda continua tendo tontura. Mas ela na época, ela teve que fazer um regime de muita coisa. Teve que evitar banana, só comer uma vez por semana, melancia, chocolate, essas coisas que ofendem. Aí, eu sei que labirintite não tem cura, não é isso? Tem só o tratamento que a gente tem que seguir corretamente. Aí essa tontura que ela tem, que chega a dar entalo, a dar dor de cabeça nela. E esses sintomas são tudo da labirintite. E aí, doutor Marcos? Olha, primeira coisa, como a gente falou anteriormente, a maioria dos casos de labirintite, de doenças do labirinto, a gente tem cura. Um ou outro não. O Labirin é uma medicação que a substância é beta-estina. Ela é uma medicação que pode ser usada de forma mais contínua, sem grandes problemas para o paciente, diferente daquela outra que a gente acabou de comentar. Mas é aquela história, se a gente tem uma pessoa
que tem tontura desde 2011, tem 10 anos aí de situação, que toma um medicamento para a doença do labirinto, que é o labirinto, e não consegue controlar bem essa tontura, primeira coisa que a gente tem que fazer é uma interrogação. Será que essa tontura é de fato uma doença do labirinto, né, ou não? Então eu acho que sua mãe precisa ser realmente reavaliada, porque de 2011 para cá a gente tem 10 anos e muita coisa muda num período desse. Um tempinho já, né? Pois é. Para a gente poder chegar a uma conclusão se vale a pena ela ficar tomando a medicação ou se de repente a estratégia teria que mudar para ela ter um alívio melhor dos sintomas. Ok, Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, ele está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99992-2923. Bora pedalar, doutor Marcos. Vamos pedalar. Eu vou começar jogando Essa mulher aqui é ciclista também. Eu vou começar jogando futebol de botão. Tô me condicionando para depois começar a pedalar. Ninguém perde peso no futebol de botão, não, né? Eu sou um craque em futebol de botão. É um Pelé, né? Doutor Marcos, obrigado pela sua participação. Valeu, Marcos. Até mais. São 7h45, confirmando 7h45.